Olá, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estar falando aqui com vocês em casa. Uma grande responsabilidade também. Queria agradecer imensamente o convite da ESA, na pessoa do Dr. Rodrigo Mazei. Queria parabenizar por a organização do evento, que é sempre incrível e a cada ano parece que cresce mais. É certo que dividir a atenção com um rato na plateia é uma experiência que eu ainda não tinha passado, né? Mas, de qualquer forma, a gente tenta pegar um pouquinho da atenção que sobra de vocês, né? Nesse horário e com essa confusão toda. Mas, olha, é uma grande honra estar aqui. O tema que eu escolhi foi o poder do autorregramento das partes no novo CPC, que foi um tema escolhido justamente em razão de ser um dos desafios do século XXI para os advogados. O novo CPC, ele traz uma nova ideologia que ele tenta equilibrar a participação das partes no processo, juntamente com as prerrogativas do juiz. A gente vem de uma cultura, a gente vem de uma sistemática em que o protagonismo do juiz é muito evidente, é muito latente. E isso fez com que o Código trouxesse uma nova ideologia e tentasse democratizar a relação jurídica processual, fazendo com que as partes pudessem ter mais autonomia dentro do processo, para que elas pudessem efetivamente ter mais atos de disposição dentro do processo. E é isso que os doutrinadores chamam de poder de autorregramento da vontade, também chamado de autonomia privada, considerado o termo mais correto. Ou então, autonomia privada, autonomia da vontade, que é um termo mais do direito civil, mas que também não está errado a gente falar que esse é um tipo de exercício de ato de disposição das partes dentro do processo. Aí você fala, bom, mas o que mudou que eu não vi na prática nada sendo alterado em termos de disponibilidade das partes em relação ao processo? Na verdade, muita coisa mudou. E se a gente fizer uma leitura pela ótica dessa democratização, pela ótica desse poder de autorregramento, a gente vai conseguir perceber que o Código, ele dá amplos poderes às partes de dispor sobre os seus ônus, sobre os seus deveres, sobre os seus direitos, sobre suas faculdades. Só que a gente tem um desafio enorme, que é, primeiro, fazer com que as partes, e aí leia-se os advogados, primeiro, eles conheçam essas técnicas. Os advogados, eles têm que estar atentos para saber quais são as formas de disposição de seus atos processuais dentro do processo, ou até mesmo fora do processo, que eu vou falar algumas hipóteses. Outro desafio, depois que os advogados entenderem as técnicas, eles têm que começar a aplicar. Porque não adianta a gente ter um código que dá amplos poderes às partes de disposição do procedimento, se os advogados, se eles efetivamente na prática não implementarem essa nova ideologia, se eles não provocarem o juiz com essa nova ideologia, se eles não começarem a alterar, por exemplo, os contratos das empresas, para quem advogam, colocando a possibilidade, por exemplo, de negócios processuais nas cláusulas contratuais. Um outro desafio, que isso também está nessa matéria. Os advogados, os juízes, obviamente, vão levar um susto quando perceberem uma petição dos advogados querendo modular o procedimento, né? Mas antes disso, para que essa autonomia da vontade efetivamente se implemente, a gente tem que mudar uma característica da nossa prática forense, que é de ser muito passional. A gente tem que primeiro aprender a separar o que é o conflito de direito material do processo. A gente tem o costume de juntar esses dois conflitos, a gente transfere o conflito do direito material para dentro do processo. E com isso a gente não consegue dar a efetividade que muitas vezes o processo nos proporciona. E especialmente agora com o exercício dessa autonomia da vontade. Então os advogados têm que entender que ao lado
desse conflito de direito material, que muitas vezes pode ser grande, pode ser acirrado, eles podem, em comum acordo, utilizar o processo em benefício das próprias partes. Como, por exemplo, agilizando o processo, eliminando algumas etapas procedimentais. Esses dias eu estava numa audiência de conciliação, por exemplo, e as partes, era uma audiência só de conciliação, e dali o requerido ia sair já intimado para apresentar a contestação. Aí o requerido veio e falou, não, mas eu já estou com a contestação aqui, eu quero apresentar aqui no ato. Aí o autor falou, não, eu também já quero apresentar minha réplica. Não, me pega que eu vou pegar o processo e já vou apresentar a réplica. O que é isso? Isso é um negócio processual. Olha quanto tempo do processo esses advogados, eles eliminaram. Olha quantos atos cartorários esses advogados eliminaram. E o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter ido além. Eles poderiam ter falado, olha, depois da réplica, apresentada a réplica, nós queremos o julgamento antecipado. Nós não queremos produzir provas. Ou então, olha, a gente já quer deixar estabelecido que o ônus da prova vai ser distribuído dessa ou daquela maneira. Que se tiver necessidade de perícia, nós escolhemos o perito X para fazer o laudo nesse processo aqui, porque é um perito de confiança das duas partes. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber a amplitude que o Código deu para que as partes pudessem dispor de sua autonomia procedimental. Para quê? Para que ela seja usada em benefício, especialmente do tempo do processo e do custo do processo. Né? E aí o Código, o que ele fez? Ele fez isso em diversas passagens, ele possibilitou que as partes dispusessem de atos sobre o procedimento. Então ele criou um microsistema de poder de autorregramento das partes, que as partes precisam conhecer para que elas possam efetivamente aplicar. Então, por exemplo, no contexto da conciliação e da mediação, nós temos inúmeras hipóteses em que os advogados podem dispor de sua vontade dentro do processo. Imagine o seguinte, as partes podem, por exemplo, convencionar antes de uma demanda ajuizada, colocar num contrato, numa empresa, num contrato empresarial, o seguinte, que em caso de litígio, as partes querem audiência de conciliação, ou que não, num caso de litígio, as partes não querem audiência de conciliação. As partes podem escolher o mediador que elas querem que funcione nas suas sessões de mediação. As partes podem escolher quantas sessões de mediação elas querem fazer. As partes podem escolher em qual local elas querem fazer essas sessões de mediação, se é numa câmara privada, se é num sejusc, se é diretamente com o advogado num escritório, ou se é por meio mesmo da demanda. Ou seja, só em relação a esses métodos, a parte pode escolher, por exemplo, como ela quer. Já podia antes, na verdade, né? Mas agora o Código estimula que ela tenha preferência pelos meios autocompositivos. E ela pode escolher se ela quer resolver o conflito dela pela conciliação, pela mediação, pela arbitragem ou por meio de uma sentença judicial. Então vejam, só nessa questão de conciliação e mediação, quantos atos de disposição o Código autoriza aos advogados, que pode ser ou num contrato, ou depois de judicializado. Mais uma coisa, o Código determina que as partes determinem que o juiz marque audiência de conciliação ou de mediação, que é a audiência do 334. Não é isso? Não é isso? As partes não podem determinar? Podem. Só que o que acontece na prática? Os juízes não marcam. E por que os juízes não marcam? Porque os juízes acham que essa regra é para ele. Só que essa regra não foi feita para os juízes. A regra do 334, ela foi feita para as partes. Ela permite que as partes deliberem se elas querem ou se elas não querem audiência de conciliação.
Por isso que depende da manifestação de vontade delas, é um poder de autorregramento da vontade que as partes têm. E vou além, isso é um direito subjetivo das partes. As partes podem cobrar do juiz que ele marque essa audiência, porque elas têm o direito de ter contato com a outra parte logo no início do procedimento. Porque o Código não fez isso à toa. O Código não pegou e não tirou um contato das partes do meio do procedimento esse que a gente tem que entender que significa isso, entre o ajuizamento e a audiência preliminar do antigo Código. Isso dava o quê? 2, 3 anos? Ou seja, as partes, às vezes, entre a inicial, a contestação e a réplica, as partes levavam 2, 3 anos para ter o primeiro contato. E, nesse meio tempo, o processo correndo, 2, 3 anos, um processo contra o outro, e muitas vezes as partes nem se conheciam. Nem se conheciam. O que o Código fez? Ele inverteu essa lógica. Ele pegou esse contato das partes, que era no meio do procedimento, do processo, trouxe para o início. Para quê? Para que logo no início as partes pudessem ter um primeiro contato e para que elas pudessem conversar, para que elas pudessem estabelecer os seus limites e até mesmo as suas estratégias processuais. Porque muitas vezes, isso foi dito aqui, muitas vezes num contato desses, as partes elas conseguem, às vezes não sai um acordo, mas uma ouvindo a outra, elas conseguem perceber exatamente o que a outra quer com aquele processo. Se a parte está de má fé, se a parte não está de má fé, se a parte quer extrapolar, se a parte quer enriquecer ilicitamente. Então, o que eu percebo na minha prática? Eu sou titular da primeira Vara Civil de Vitória e eu marco todas as audiências de conciliação. Lá eu estou cumprindo o Código, né? E eu fiz isso até mesmo por laboratório. Porque eu acho que isso é uma regra que o juiz não pode dispensar, eu acho que é uma regra dentro do poder de autorregramento da vontade das partes. E elas têm que exigir do juiz isso. E eu marco. E eu tenho tido um êxito que eu considero para uma vara civil bastante elevado. Eu tenho quase 20% de acordos nas minhas iniciais que eu marco audiência. Ah, mas são acordos feitos em audiência? Não, não são. Muitas vezes, só pelo fato de eu marcar a audiência, os advogados já entram com o acordo, as duas partes com acordo para homologar. Ou muitas vezes, na própria audiência, eles fazem um acordo. Ou, o que é mais interessante, depois de um primeiro contato entre as partes, elas acabam apresentando depois o acordo, depois da audiência, o acordo para homologação. E isso, 20% numa vara civil, é extraordinário. Isso é extraordinário. Ah, mas por que os juízes não marcam? Bom, de certa maneira, porque os advogados não cobram, é meio que um círculo vicioso. Os advogados não cobram, os juízes não marcam, o tribunal também finge que não vê, e o CNJ, que até então não fazia nada, agora o CNJ resolveu cobrar dos tribunais apoio aos juízes para que essa audiência seja efetivamente designada, dando uma estrutura física e de pessoal para a realização desse ato. Então, mas o que tem que ser fixado aqui, que isso está dentro do poder de autorregramento da vontade das partes dentro do processo. É isso que tem que ficar fixado. O Código, além disso, estabeleceu que, além dos negócios processuais típicos, que já existiam no Código de 73, e ele incrementou, ele aumentou várias hipóteses de negócios processuais típicos, ele estabeleceu a cláusula geral de negociação dentro do processo, que é o artigo 190. O que significa isso? Que as partes, de comum acordo, elas podem negociar sobre seus poderes, sobre seus deveres, sobre seus ônus, sobre suas faculdades, sobre as suas, não sobre as prerrogativas do juiz. Então, e ela pode fazer isso em de diversas formas. A gente já conhece esse instituto quando a gente fala, por exemplo, da desistência, que é um negócio processual unilateral. A gente já conhece esse instituto quando a gente fala da cláusula de eleição de foro, que é tão comum nos contratos, né, que a gente estabelece com os clientes.
A gente já conhecia o negócio jurídico, mas a gente nunca tinha parado para pensar nesses institutos como uma forma de expressão da autonomia, do autorregramento da vontade das partes dentro do processo. E é isso que tem que ser pensado agora. E como isso pode ser implementado? Né? O código trouxe, por exemplo, o saneamento compartilhado, a hipótese do saneamento compartilhado e a hipótese do saneamento negociado. O que é isso? No saneamento compartilhado, o juiz senta com as partes e estabelece todos os limites objetivos e subjetivos daquela demanda. A partir daí, todos que se submetem ficam vinculados. Todos que se submetem ficam vinculados. Da mesma forma, o saneamento negociado. Ou seja, as partes elas podem, dentro de um escritório de advocacia, os dois advogados, sentarem e formularem um saneamento em relação ao objeto litigioso. Mas hoje, com a nossa cultura, sinceramente, eu ainda não consigo imaginar dois advogados de um litígio envolvendo um litígio muito árduo, dois advogados sentando num escritório para negociar como vai ser os limites objetivos e subjetivos dessa demanda, fazendo um saneamento que depois eles apresentam para o juiz aplicar. Por isso que eu falo que isso demanda uma certa frieza dos advogados, separando muito bem o litígio de direito material das questões processuais. Porque o processo, ele deve servir as partes, deve servir para a efetividade. Ele não pode virar um ranço dos problemas que acontecem no direito material, nos conflitos de direito material. E a gente vê isso muito nitidamente quando a gente vê os programas, os seriados do direito estrangeiro, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde essa divisão é muito bem colocada entre o conflito e o processo. Mas aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura muito passional. E por isso que, às vezes, esse acordo sobre procedimento ainda precisa de uma certa maturidade profissional, no sentido de uma certa frieza dos advogados para chegarem a esse nível de efetividade. Bom, além disso, a gente tem que pensar o seguinte... Esse exercício do autorregramento, qual é a base dele? A base dele é o direito fundamental à liberdade. E ele também está relacionado com a cooperação, com a boa-fé, com o contraditório, com outros princípios do processo. Só que a gente, talvez, na prática, ainda que os advogados aprendam as técnicas e efetivamente queiram aplicar as técnicas, é claro que, na prática, a gente vai se deparar com o quê? Esbarrar o quê? Com o juiz. Por quê? Os juízes, de um modo geral, eles não estão acostumados com esse tipo de liberdade dentro do processo, com esse tipo de modulação do procedimento pelas partes. Então, qual é o nosso desafio? Pode ser que as partes peguem, façam um negócio processual lindo, super efetivo para elas, e pode ser que quando elas apresentem para o juiz fala assim, não vou aplicar porque eu não quero, porque eu acho que isso aqui não vai servir, eu acho que vai atrapalhar a dinâmica da minha vara, e pode ser que ele realmente não aplique. Né? Então a gente não tem ainda uma resposta de como isso vai funcionar, a gente não tem a resposta de como os operadores do direito vão trabalhar com isso, tanto os advogados quanto os juízes, mas o fato é que, se isso conseguir ser implementado, a gente vai ter a dinâmica do processo civil completamente alterada, com um equilíbrio muito maior da participação dos sujeitos processuais no processo. Vai ser uma arbitragem? Não. Muitas pessoas comparam os negócios processuais à arbitragem. Não. A partir do momento que as partes se submetem a uma jurisdição estatal, que é diferente da jurisdição privada lá da arbitragem, ele tem que ele fica sujeito ao interesse público, que é muito maior do que o interesse das partes. E o que isso significa? Isso significa que as partes têm limites. Até mesmo para os negócios processuais, há limites.
E quais seriam esses limites? As partes não podem, por exemplo, negociar sobre os poderes do juiz, sobre as prerrogativas do juiz. As partes têm esse limite. Existe uma controvérsia grande, por exemplo, se as partes poderiam limitar o poder instrutório do juiz. Como que ficaria isso? As partes podem falar, olha, nesse caso, a gente não quer produzir prova, nenhum tipo de prova, então o juiz também não pode produzir prova. As partes podem fazer isso, existe uma grande controvérsia doutrinária a respeito disso. Eu defendo que as partes, quando a gente lê o 190, está muito claro que as partes podem dispor sobre os seus direitos, sobre as suas prerrogativas, e não sobre as prerrogativas do juiz. Então, elas não podem, por exemplo, limitar o poder instrutório do juiz. Então, se elas não querem produzir não querem produzir provas, elas podem negociar sobre isso. Mas se ainda assim o convencimento do juiz não for atingido de forma satisfatória, ele tem a prerrogativa, ele tem o poder instrutório de produzir prova. Isso é controvertido, mas, de qualquer forma, eu acho que isso é uma forma de sistematizar a posição desses dois sujeitos dentro do processo. Outra situação que é muito comum, que poderia surgir na prática, elas podem, por exemplo, afastar o Ministério Público. Elas podem falar, nesse caso, o Ministério Público ele tem que intervir, mas, na verdade, a gente não quer a intervenção dele. Não. Por quê? Porque a intervenção do Ministério Público é uma questão de ordem pública, que as partes não podem dispor. Aliás, as partes não podem dispor de nenhum tipo de direito fundamental, nem material e nem processual. Outra coisa, outro exemplo absurdo que eu já vi, assim, estou lembrando dos exemplos absurdos, né? As partes podem, por exemplo, escolher o juiz. Tem gente que depende, que pode, via negócio processual, falar, olha, eu quero que a minha causa seja julgada pelo juiz da primeira vara civil. Mas não pode, porque isso é absolutamente inconstitucional. Então, existem esses limites legais que as partes têm que obedecer e cabe ao juiz controlar, obviamente, essas convenções processuais que são abusivas, que são excessivas. Outra questão que eu vi, as partes podem negociar sobre a competência absoluta? Também não, sobre a relativa já pode. Mas sobre a competência absoluta? Não pode. Também é um limite que deve ser observado. Então, como vocês percebem, se não esbarrar em nenhum direito fundamental, material ou processual, todo o resto está com amplos poderes de manifestação, de autorregramento da vontade das partes dentro do processo. E é isso que os advogados, eles têm que começar a provocar o judiciário. Porque a gente não sabe exatamente se o judiciário vai aceitar, se não vai aceitar, como é que a jurisprudência vai ser feita, vai ser modulada em relação a isso. Um negócio processual polêmico, as partes podem negociar, por exemplo, que num contrato antes da judicialização, olha, em caso de judicialização, ninguém vai interpor apelação? Elas podem fazer isso? Podem. Se a gente tiver que ajuizar, vai parar tudo no primeiro grau de jurisdição. Ninguém recorre. Vamos parar aqui e acabou. Elas podem fazer isso? Pode fazer isso. Isso está dentro do poder de autorregramento das partes. Então, tem muita novidade, tem muita coisa que as partes podem modular e que ainda não é feito, muitas vezes, por desconhecimento. E eu tenho visto, eu estava conversando aqui com o Volpe, que é do Mato Grosso do Sul, inúmeras cláusulas contratuais que ele já está inserindo para poder aplicar as convenções processuais numa futura judicialização. Então, eu separei aqui algumas hipóteses que, para a advocacia, eu acho que seria interessante, alguns exemplos. Por exemplo, o julgamento antecipado da Lídia, eu já falei. Substituição das testemunhas, o depoimento das testemunhas por ata notarial.
Olha como isso facilitaria o processo se as partes fizessem um acordo em relação a isso. Em vez de ouvir as testemunhas, as próprias partes vão no cartório, fazem uma ata notarial em relação ao depoimento das testemunhas e apresentam para o juiz para dispensar a audiência de instrução. Aliás, a ata notarial ela é muito subutilizada, ela tem uma amplitude enorme de aplicabilidade e ela ainda na prática é muito mal utilizada. Outra coisa, dispensa consensual de assistente técnico. É outro acordo que as partes podem fazer. Acordo para não promover execução provisória. Isso entre empresas pode ser muito relevante. Acordo, convenção sobre provas, acordo para realização de sustentação oral, ou para dispensa de sustentação oral. Acordo para, em caso de condenação em honorários, já tem uma forma pré-estabelecida dos honorários por equidade. Quando ele tem que ser fixado por equidade, as partes podem negociar sobre isso, negociar sobre pagamento de custas. Então é muito amplo o rol de acordos que as partes podem fazer em seu benefício. Não é em benefício do juiz, do judiciário, em seu benefício. E isso precisa ser mais explorado. Isso precisa ser um pouco mais visto na prática, aprendido e aplicado, para que a gente até veja, num futuro próximo, se realmente o nosso ordenamento está preparado para ter tanta disponibilidade. Porque eu tenho um sentimento que eu não posso nem expressar muito, que é o seguinte, a minha prática, eu já estou há 15 anos como magistrada, a minha prática me demonstra, às vezes, um certo comodismo dos advogados em relação ao processo. É muito mais fácil para os advogados deixa o juiz lá com os poderes dele, tocando o processo, fazendo tudo direitinho, que está tudo certo. Essa é uma sensação que eu tenho, que existe no Brasil existe na minha prática pelo menos, um certo comodismo em relação a isso. Só que isso tem que mudar, porque fica tudo o juiz, aí depois os advogados reclamam que os juízes são autoritários. Mas não é, porque muitas vezes as partes assim, levam os juízes a fazerem isso, levam os juízes a usarem de todas as prerrogativas para que a situação, a lide seja realmente resolvida de forma efetiva. Então, eu deixo essa provocação para os senhores, eu deixo esse estímulo para que os senhores conheçam os negócios processuais, as convenções processuais e todas as potencialidades que esses novos institutos, que essas novas formas de autorregramento das partes podem proporcionar dentro do processo. E se cair na primeira vara civil, eu juro que eu vou ter muito boa vontade, tá? Muito obrigada pela atenção. Boa noite.